A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje irei ler o capítulo 3 de Gênesis e após a leitura darei uma explicação, lembrando que isso é a continuação das leituras de Gênesis, onde eu irei ler o livro de Gênesis por inteiro. Para quem perdeu o capítulo de número 1 e o capítulo de número 2, eu estarei deixando a playlist do livro de Gênesis na descrição, ou você também pode acessar essa playlist no nosso canal, para que você possa acompanhar a leitura constantemente. Hoje será o capítulo de número 3 e o tema fala acerca de a tentação de Eva e a queda do homem. E a palavra de Deus nos diz assim: Ora, a serpente era mais astuta que todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que, no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coceram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele lhe disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: Quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: A mulher que me destes por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizestes isso? E disse a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isso, maldita será mais que toda a besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da sua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a sua semente e a semente e sua semente, e esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: Porquanto destes ouvido a voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da sua vida. Espinhos e cardos e também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fostes tomado. Porquanto és pó, e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois
para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Meus irmãos, tem algo que me chama muita atenção nesse texto. E toda vez que eu vou pregar sobre esse texto, por exemplo, eu sempre gosto de citar isso. Quando Deus ele aparece no jardim, após Adão ter comido do fruto proibido, a palavra ela vai nos dizer que Adão ele se esconde da presença do Senhor. Quando nós estudamos o que aconteceu aqui nesse contexto, nós entendemos que é aqui neste momento que o pecado ele entra na humanidade. O pecado ele entra através de Adão e interessante que o pecado ele continua passando de geração em geração até chegarmos em nós, porque a semente do pecado, da obediência que entrou em Adão, ela vai sendo passada e passada. É como se, vamos fazer uma alegoria aqui, como se nós tivéssemos uma folha sulfite em branco, nós riscássemos essa folha sulfite e fizéssemos a xerox. A xerox que sairia dessa folha sulfite, ela viria com esse risco. Na nossa alegoria, a folha sulfite é Adão e o risco é o pecado. Os xerox que vieram de Adão, que são os filhos de Adão, vieram com o mesmo risco que estava em Adão, que é o pecado. Essa é a semente do pecado. É por isso que toda a humanidade foi contaminada com o pecado. Só que quando Deus ele chega no jardim e Adão, que tinha sido acabado de ser contaminado com o pecado, ele vai se esconder da face de Deus. E isso é muito forte. Vamos notar, por exemplo, quando um cristão ele peca e ele sai da igreja, é interessante que às vezes se encontra ele na rua e ele tenta se esconder. Ele até às vezes muda o lado da calçada. Por que isso? Porque é a acusação da sua consciência que ele estava em pecado. Naquele momento no jardim, Deus não tinha acusado Adão em nada. Só que Adão ele teve a consciência de entender que ele estava em pecado. É a consciência do homem o acusando. Então nós entendemos, é até um assunto muito interessante de falarmos posteriormente, de trazermos em estudos posteriormente sobre a consciência. Porque a consciência, quando vamos falar isso, abre muitos leques de argumentação. Mas eu quero que vocês entendam que o que acusou Adão ali naquele momento foi a própria consciência. A consciência de estar no erro acusou Adão e por isso ele se escondeu da presença de Deus. E é assim, desta mesma maneira, até os dias de hoje. Quando um cristão ele peca, muitas vezes ele vai se esconder da presença de Deus. Por quê? Não porque Deus o está acusando, mas é porque a sua própria consciência está ali acusando. Entendeu? Outra coisa que eu gosto de falar bastante nesse texto é sobre os 3 tipos de morte. Nesse texto nós encontramos 3 tipos de morte. A palavra vai dizer, ali até no capítulo anterior, no capítulo de número 2, que Deus instrui a Adão que no momento que ele comeste do fruto proibido, ele morreria. Só que fisicamente, quando Adão ele come do fruto, ele não morre instantaneamente. Adão ele continua vivo, mas Deus disse que ele morreria. Só que aí, para entendermos essa questão da morte, temos que entender que o homem ele é feito de corpo, alma e espírito. A morte de Adão ela não vai ocorrer só apenas na esfera do corpo, na esfera material. Ela vai acontecer nas 3 esferas diferentes e em momentos diferentes, entende? Então, primeiramente, qual que é a primeira morte que acontece na vida de Adão? A primeira morte que acontece na vida de Adão é a morte moral, porque
E isso é a morte da alma, tá? Da moralidade de Adão com Deus. Porque, como eu disse, quando Deus ele já chega ao jardim, Adão ele se esconde. É a morte moral. Adão ele não morreu instantaneamente fisicamente, mas ele morreu instantaneamente moralmente, porque a sua consciência lhe acusava do pecado, era a morte moral. A segunda morte é a morte espiritual. O que é a morte espiritual? É perder o acesso à presença. O pecado ele não só causa a morte moral, mas ele também causa a morte espiritual. Adão, que tinha acesso à presença de Deus, ao final de todas as tardes, onde Deus descia para se relacionar com Adão, agora ele já não vai ter mais esse acesso, ele é expulso do jardim. Então, Adão perdendo o acesso à presença de Deus, ele morreu espiritualmente, perdeu o acesso à presença de Deus, é a morte espiritual, para só depois então vir a morte no sentido material, a morte física. Então a morte ela é dividida nessas 3 etapas e posteriormente eu colocaria até uma 4ª etapa que seria a morte eterna, né? Mas de início tem essas 3 mortes, a morte no sentido da alma, a morte no sentido do espírito e do corpo, entende? Porque temos que entender que o ser humano é um ser tricótico, constituído de 3 matérias diferentes. E o pecado ele vem para matar nas 3 esferas diferentes: corpo, alma e espírito. E foi isso que aconteceu com Adão, e é isso que acontece quando nós pecamos contra Deus, quando desobedecemos a Deus. E eu espero que vocês também tenham entendido por que nós pecamos. Nós pecamos porque nós fomos contaminados pelo pecado. O pecado ele veio de Adão, e como xerox de Adão, como filhos de Adão, o pecado ele foi passado de xerox para xerox, de filho para filho, certo? Mas é claro que na cruz do Calvário, Jesus ele nos deu uma arma para lutar contra o pecado, que é a sua graça. Então, diante do pecado, se apegue na graça de Deus. Amém? Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like para que esse vídeo alcance mais pessoas e se inscreva no canal para continuar recebendo os nossos próximos vídeos e acesse a playlist onde eu leio o capítulo de número 1, capítulo de número 2 de Gênesis, e eu vou continuar lendo o capítulo de Gênesis até o seu findar e trazendo explicações também.